Bom, bom dia a todas e todos que nos acompanham pelo Teams, pela plataforma do YouTube e no auditório aí da sede da Defensoria Pública aqui do Estado de Minas Gerais. Queria agradecer a presença de todos para prestigiar uma palestra de um grande tema que a gente vai trazer hoje e já estendendo, e principalmente meus agradecimentos aos nossos convidados, doutora Patrícia Magno, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, integrante da coletiva Mulheres Defensoras do Brasil, ex-integrante do GT Ximenes Lopes, que elaborou a minuta da resolução número 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça. Assim como estendo meus agradecimentos por ter aceitado o convite ao nosso palestrante também, doutor Luiz Fernando Nigro, juiz de Direito do Estado de Minas Gerais, doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e mestre em Integração Europeia pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que é também juiz de direito do Estado de Minas Gerais, atualmente à frente da Central de Medidas de Segurança do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um grande prazer contar aqui com a presença dos dois, que vão muito contribuir, né, com esse tema, para esclarecer aos colegas e aos demais espectadores aí sobre esse tema tão importante. Também agradecer aqui meu colega de Defensoria Mineira, Luiz Renato, atualmente na assessoria institucional da Defensoria Pública Geral, com a função de coordenação estadual da pessoa com deficiência e pessoa idosa, e por essa temática que tanto se se conecta, né, com a temática do sistema prisional, quando a gente vem tratar da política antimanicomial em relação a pessoas que respondem a processos criminais, né, eu e o Luiz trabalhamos em conjunto nesse tema, por esse motivo estamos dois juntos hoje aqui recebendo os convidados para tratar do assunto, e também fazemos parte, né, Luiz, até pela pertinência temática do CEIMPA, né, que é o Comitê aqui interinstitucional do Estado de Minas Gerais, né, da política antimanicomial estabelecida pelo Poder Judiciário, por meio dessa resolução 487 do CNJ, a qual eu mencionei já no início. Eu e o Luiz Renato somos representantes da Defensoria Mineira nesse comitê, e estamos lá desde o início da sua instalação, trabalhando com as diversas equipes, né, de todos os eixos aí da atenção à saúde, é, saúde mental aqui do Estado, né, a equipe da própria Secretaria de Saúde, da Assistência Social, do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, a própria Secretaria de Justiça e Segurança Pública também. Então, fazemos parte ali daquela articulação e estamos trabalhando em conjunto com todos para que a gente consiga, aqui no nosso Estado, promover de fato, a implementação da política antimanicomial. E é esse o objetivo, né, dessa palestra hoje, né, que é trazer para os colegas, em especial para os colegas que atuam na área criminal e na execução penal, qual é o viés que deve ser adotado pela Defensoria Pública quando se deparar em casos de assistidos que têm um sofrimento mental, seja na porta de entrada, desde a audiência de custódia, ou no curso do processo, ou até mesmo na fase já da execução de pena. O que a gente deve fazer quando encontrar situações como essa, né, seguindo as diretrizes aí da política antimanicomial estabelecida na Resolução 487, que nada mais é do que a materialização de todo o arcabouço normativo que nós temos, tanto interno quanto externo, a respeito do tema, e que é algo posso, né, dizer com absoluta tranquilidade, né, eu sou da área da execução de pena, não tenho o vasto conhecimento que o Luiz Renato, por exemplo, aqui nos representa na área da saúde, em especial da pessoa com deficiência, da saúde mental, mas é uma área muito sensível e de muita dificuldade para nós, defensores públicos, que atuamos em especial na rotina ali da atuação criminal, da execução penal, e por isso o objetivo é de trazer um maior esclarecimento, para que a gente atue em harmonia com a política, que é a harmonia que se pretende com todos os órgãos envolvidos, né? Desde a administração prisional, quanto
Poder Judiciário, Secretaria de Saúde, enfim, para que a gente tenha o melhor fluxo e sempre tendo como foco a pessoa com sofrimento mental e não outros interesses que a gente sabe que tem que ser também avaliados, mas não podem preponderar sobre o melhor tratamento a ser destinado às pessoas. Então, com essa breve introdução, só não sou eu que tenho um vasto conhecimento para trazer aos colegas a melhor visão sobre a política e a melhor forma de atuação, que são os nossos palestrantes, e por esse motivo eu já passo a palavra, doutora Patrícia, agradecendo novamente por ter aceitado o nosso convite e por trazer para nós aqui todo o seu conhecimento e a sua experiência não só como participante da construção da política, mas em especial como defensora pública também na atuação nessa matéria. Muito obrigado, passo a palavra. Muito obrigada, Leonardo. É uma honra, uma alegria estar aqui nesse espaço. Quero muito saudar na sua pessoa todos os colegas incríveis que integram a Defensoria Pública de Minas, especialmente a minha amiga do coração, que foi minha aluna, Samanta Vilarinho, do Núcleo da Mulher. Quero muito cumprimentar meu companheiro de grupo de trabalho, Ximenes Lopes, e esse parceiro incrível, que é o Dr. Luiz Fernando Negro. Que sorte vocês em Minas Gerais terem Dr. Luiz Fernando trabalhando nesse tema, porque é uma confluência de astros muito poderosa. Saudar então também todos os colegas aqui, estagiários, servidores. E eu organizei, assim, combinei com o Leonardo, que eu ia compartilhar com vocês o trabalho que a gente tem feito aqui nos bastidores na Defensoria do Rio, porque foi muito importante a resolução 487 de 2023, quando... Ai, desculpa, eu antes gostaria de retomar um pouquinho e fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou usando uma camisa de seda gelo, eu estou com um bracelete do povo Funiô, que significa alegria. Eu tenho cabelos compridos, tenho 48 anos, 1,60 m, estou na minha biblioteca, rodeada de livros e sentada aqui conversando com vocês na transmissão online. Pois bem, então, quando a gente estava discutindo no grupo de trabalho, Ximenes Lopes, que tem essa origem internacional, né, no marco de uma sentença, a primeira sentença que o Estado brasileiro foi condenado, e é uma sentença muito importante para o sistema interamericano, porque trata pela primeira vez de uma pessoa com deficiência psicossocial num hospício, num hospital psiquiátrico, ou um manicômio, ou sanatório, enfim, que não era penal, não era um manicômio judiciário, não era um hospital penal psiquiátrico, não era um HCTP, mas que tinha essa lógica de uma instituição total. Ele foi brutalmente espancado até a morte. E esse caso, ele foi um caso muito importante para o sistema interno brasileiro. Eu quero muito resgatar essa história, porque o Damião, ele personifica ainda a causa pela qual a gente está aqui reunido, né, hoje, que Leonardo falou tão bem, né? A gente está colocando aqui no epicentro de toda a nossa conversa a pessoa em situação de vulnerabilidade, em razão de diversos fatores imbricados. A própria situação, né, de deficiência psicossocial, o sofrimento psíquico, a situação de privação de liberdade, essa condição, muitas vezes, que imbrica raça e classe, porque sim, os manicômios têm cor e essa cor é negra. Então, é um público que está assim, nos porões do sistema de justiça, especialmente quando a gente ainda coloca, né, nesse caldeirão de fatores a situação da prática de um fato penalmente relevante. Então, quando a gente tem ali uma pessoa que está no que Foucault vai chamar de porta giratória, né, que não sabe se é saúde, aí dá uma volta é crime, e fica ali e não sai daquele emaranhado, é muito mais do que um labirinto, é uma porta giratória. É aquela imagem do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então, como é que a gente
para essa porta para convidar essa pessoa a viver em sociedade, e como a gente, né? E aí eu estou me sentindo muito provocada a me colocar enquanto defensora mesmo. O que que a gente, enquanto defensora, enquanto defensor público, a gente faz? Como a gente trabalha com esse tema, né? Porque foi incrível a gente, a partir de toda essa necessidade, desse compromisso articulado pelo Conselho Nacional de Justiça, assumido publicamente numa audiência de seguimento da sentença do caso Damião Ximenes Lopes, na Corte Interamericana, de montar um grupo de trabalho para trazer essas reflexões para dentro do sistema de justiça, e o que foi participar desse encontro, né, de muitos atores e atrizes no plano nacional para montar essa minuta dessa resolução 487, que a gente não acreditava que fosse passar com a facilidade que passou. Mas tudo bem, a gente estava prevenido, a gente sabia que depois a gente ia ter que defender o texto que foi aprovado, que é o que está acontecendo. E hoje ele está sendo muito combatido. Então é muito estratégico que a gente encontre um discurso, enquanto defensores, de que a gente não está só cumprindo a Lei 10.216 com mais de 22 anos, com 23 anos, mais de 23 anos de atraso. A gente também está implementando a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e essa tem status constitucional, porque foi aprovado com quórum de emenda constitucional. Então, é muito importante que a gente olhe para esse sujeito de direitos. Foi assim, uma série de discussões e ponderações, não discussão no sentido de que tinha gente discordando, mas de questões que foram levantadas aí, a gente pode, e o Luiz Fernando está querendo me deixar mentir, nos bastidores das reuniões, de que a gente tinha que trabalhar com o recorte do Comitê Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, e a gente tinha que trabalhar com a lógica da Organização Mundial de Saúde, que sem saúde mental não há saúde, para poder colocar no epicentro esta pessoa com deficiência psicossocial. Gente, isso é muito estratégico, porque hoje tem uma série de projetos de lei querendo mudar a Lei 10.216 para poder permitir, então, essa internação eterna. E a gente não pode concordar com isso, não porque a lei seja imutável, mas porque essa lei consolida direitos que vêm numa norma de natureza constitucional, que é a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, que integra a Constituição formal do Estado. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, é muito estratégico, discursivo, e no sentido não só da fala, né, mas também das nossas petições. Então, convoquem sempre a convenção para as peças, para além de convocar a Lei 10.216 e, obviamente, a Resolução 487, porque interpretar a lei de uma forma contrária aos interesses da pessoa humana, às vezes acontece com alguns, né, magistrados, nunca com o doutor Luiz Fernando, mas descumprir resolução do CNJ causa, assim, uma série de constrangimentos. Então, é óbvio que a gente vai também trazer a resolução, mas não porque a resolução cria novidade, mas porque ela está ali criando, como a própria ementa especifica, né, procedimentos e diretrizes para a Lei 10.216 e para a Convenção Internacional. Então, dito isso, eu queria compartilhar com vocês, nessa lógica sistêmica de entender a pessoa humana no epicentro axiológico de proteção do ordenamento jurídico, e também resgatando esse lugar da Defensoria Pública, do defensor e da defensora, enquanto instrumento e expressão do regime democrático, que precisa, que tem um munus, o dever constitucional, institucional de lutar pela melhor defesa dessa pessoa, convocando isso tudo, pensando em instrumentalizar o trabalho dos colegas. A gente tem um grupo aqui interno da Defensoria do Rio que produziu um aviso. Então, isso também é uma coisa que eu acho importante em termos estratégicos. A gente precisa entender institucionalmente como o Poder Judiciário tem o Conselho Nacional de Justiça para pensar a política judicial. A gente, defensoria, também precisa ter espaços institucionais de pensar a política defensorial. Porque nós todos, atores, agentes do sistema de justiça, estamos vinculados ao dever de produzir, por intermédio da nossa atuação, controle de convencionalidade. Ou seja, essa pessoa humana, ela está no epicentro
da integração entre o direito interno e internacional. E se existe uma submissão do Estado brasileiro ao sistema interamericano, porque aceitou a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana, e a Corte não é um tribunal estrangeiro, é um tribunal internacional, todos os agentes, não só o Poder Executivo, não só o Poder Judiciário, enquanto governos, enquanto judiciário, não só o Poder Legislativo enquanto órgãos parlamentares, mas todos nós, agentes públicos, e nós integramos também o Poder Executivo, estamos no espectro deste dever de produzir por nosso atuar no defensorar o controle de convencionalidade. E para a gente produzir esse controle, é óbvio que vai ser na petição individual, mas também respaldados e orientados por uma política defensorial que quanto mais nítida ela for, mais ela vai vincular os nossos colegas a nós mesmos e, enfim, e ser transparente para as demais instituições. Então, pensando assim, a gente organizou há alguns anos, em 2014, uma comissão gestora de atenção à saúde da pessoa privada de liberdade. Chama COGASP, é uma resolução de 2014. Se vocês quiserem depois, eu compartilho essa resolução. E é uma resolução que determina reuniões periódicas dos órgãos que integram a carreira e que trabalham, em alguma medida, com essas pessoas. Então, a gente tem ali, por exemplo, eu era da época do NUSPEN, né, a defensora que atuava nos hospitais. Então, eu obrigatoriamente, o defensor que tiver nessa posição, ele integra essa comissão. Mas integra também a coordenação do sistema penitenciário, a coordenação criminal, a coordenação da mulher, porque a gente tem que ter políticas que falem, por exemplo, das mulheres presas, a coordenação civil, porque a pessoa está presa, mas não tem só questões de ordem penal também, por exemplo, imagina uma pessoa que está respondendo a um processo civil, ou uma pessoa que está em processo de interdição, que nem existe mais, assim, da forma como era antes. Então, tinha lá também a coordenação civil, na época era segundo subdefensor geral, agora a lei mudou da gente, é subdefensoria pública institucional, que era para atividade de meio. Então, a gente tinha ali a coordenação de saúde, óbvio, a gente tem uma super coordenadora de saúde maravilhosa, Thaisa Guerreiro, que agora tem uma sub. Então, enfim, estou querendo dizer que cada defensoria tem o seu desenho, mas é porque a gente chamou todo mundo. Então, núcleo de direitos humanos, que também tinha questões afins, núcleo de fazenda, todo mundo que tinha que lidar com o tema. E aí tinha essa COGASP, que era da pessoa privada de liberdade adulta, que tinha como grande finalidade tirar do papel a PNASP, naquele momento, né, que foi montada em 2014, junto com a PNASP. E aí a gente se reunia a cada mês, e aí a gente foi montando e organizando num quadro de ações, no negócio do Word, assim, a data da ação, a ação, e quem que era o responsável. Qual que era o problema? O que que a gente queria organizar? E aí a gente fazia um grupo de trabalho mesmo, né? De divisão de trabalho. E assim a gente foi organizando uma série de questões, e aquele era um espaço que respaldava o trabalho na ponta. Então, essa comissão foi muito estratégica para respaldar todas as atuações que eu fiz na época que era defensora do NUSPEN em relação a como que as pessoas iam ser desinternadas, se não podia mais ser com base no exame de sessão de periculosidade, mas sim com base de uma avaliação multiprofissional, né, psicossocial. Enfim, então ali era uma instância de organização da política defensorial para a saúde das pessoas privadas de liberdade. E eu não estava falando só de quem estava cumprindo medida de segurança, gente, porque tem gente que morre no sistema. Entende? A pessoa engole uma caneta até ela conseguir uma lógica entre o transporte sanitário e o transporte da escolta, ela morreu entalada. Então, assim, a emergência no sistema, ela tem uma conotação que tem uma série de especificidades do que o simples sistema, né, a rede de urgência e emergência, o RUI do SUS. Então, é uma instância importante. E dentro dessa instância, a gente montou um aviso
COGASP, então vocês vão ver esse nome, que a gente tentou organizar a porta de entrada em relação à resolução 487. Essa resolução que cria a política antimanicomial do Poder Judiciário, traça diretrizes, ela precisa nos provocar demais instituições do sistema de justiça a pensar sobre como essa atuação precisa da nossa organização institucional. Então, como que a Defensoria do Rio tem refletido sobre isso? Sobre duas lógicas, né? Então, aqui, Leonardo seria o meu NUSPEM, é a porta de saída, e o Renato seria, então, a minha coordenação criminal, que olha a porta de entrada, e aí, por porta de entrada, a gente está falando desde o momento que a pessoa chega na audiência de custódia, depois ela enfrenta o processo penal até a sentença criminal. E a sentença criminal vai ser, então, a sentença criminal, acórdão, enfim, estou falando no sentido amplo, vai ser executada na vara de execuções penais. A porta de saída, ela tem um fluxo que aqui no Rio meio que já está acontecendo. A inovação é quando fechar os manicômios e essa pessoa não chegar, não já estiver separada no manicômio. Como que vai ser isso? Ou ela já está na rede, porque a gente trabalhou tão bem aqui na fase do Renato, da porta de entrada, que já tem PTS, ela já saiu, já começou inclusive o tratamento, e aí a sentença vem só para chancelar, ela já chega solta lá para o Leonardo, na porta de saída. Mas tem que olhar sempre o quê? Que foi objeto de uma reunião que eu participei ontem. Cadê o projeto terapêutico singular? Cadê o PTS? Nesse projeto terapêutico singular, que é elaborado pela rede de atenção psicossocial do território dessa pessoa, do município dessa pessoa, com articulação desse serviço chamado EAP, que é um serviço que hoje passou a integrar também essa rede de atenção psicossocial, esse serviço, ele vai fazer a conexão com o território e com a justiça. Mas quem tem que receber a pessoa é o território. Por isso, todas as petições que a gente elaborou minutas e entregou para os colegas, e eu vou aqui rapidamente passar por elas, e elas já avisei a Leonardo que vou disponibilizar todas para ele, para abrir para vocês. A gente tem que começar a perguntar uma coisa que a gente não pergunta. Olha que eu sou defensora criminal também. A gente não pergunta para o preso, para o solto, para a família, com grau de importância. Qual o seu endereço? Qual o seu território? A gente não costuma perguntar isso como uma coisa. Diz qualquer coisa, né? Dá algum aqui para poder sair aqui a liberdade. A gente, assim, passa isso um pouco despercebido. E esse é o elemento fundamental se uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque a gente também tem que entender como que a gente vai conversar com a saúde para o diálogo ser fluido, certo? Eles se organizam a partir do território. É assim que eles dividem as áreas programáticas e identificam quem que é o serviço responsável pelo acompanhamento daquela pessoa. Então, não adianta eu perguntar só raça para a gente poder fazer toda a argumentação de racismo estrutural. Não adianta eu perguntar só o registro criminal, RG, né, da pessoa, o CPF, enfim, os dados que a gente precisa para acessar os sistemas que vão nos dar folha de antecedente. A gente, quando estiver diante de uma pessoa com deficiência psicossocial, sofrimento psíquico, a gente precisa trazer para o processo o território dessa pessoa, que é o endereço dessa pessoa. Mas Patrícia, a pessoa está em situação de rua. Tudo bem, mas ela tem um território. Você escreve lá, Pop, porque ela dorme normalmente debaixo daquela marquise. Ela costuma trocar a marquise tal pela tal, mas ela circula naquele bairro. Então você especifica isso, tá? Porque é assim que a gente vai conseguir identificar quem que é o nosso interlocutor na outra ponta, na ponta da saúde. É assim que a gente vai conseguir documentar a EAP para poder fazer a ponte necessária para a gente poder tratar dessa pessoa como ela demanda ser tratada, que é uma pessoa com deficiência psicossocial. Beleza? Então, vocês vão ver aqui. Então, primeiro,
A gente montou um grande aviso com passo a passo, né, por os defensores de atuação do núcleo da audiência de custódia, no núcleo do sistema penitenciário, em órgãos de primeiro e segundo grau, em órgãos vinculados aos tribunais superiores, com atribuição para a defesa criminal. E a gente vai passando, assim, por várias etapas. Eu vou compartilhar com vocês a primeira, que é a primeira PET da custódia, que é essa daqui, ó, que é basicaça. Tudo é básico, né, gente? Que o negócio não. E assim, é não complicar, é facilitar a situação. Ver aqui, petição da custódia. Aí a gente trouxe aqui para cima, tá vendo? O número do processo, né? A pessoa custodiada, o nome dela, endereço / território. Então isso já tem que estar assim, tipo, cabeçalho, não esqueci, tá? E é uma pessoa com deficiência psicossocial, o que a gente traz quando a gente coloca essa informação, a gente traz todas aquelas regras do CPC, que já estão na convenção, já estão na Lei Brasileira de Inclusão, sobre prioridade no processamento. Então, chegou lá, no dia, na audiência de custódia, começou a entrevistar a pessoa, tá vendo que a pessoa não tá falando lé com cré, tá meio assim, aí eu não sei exatamente como é que é o sistema de vocês aí na audiência de custódia o, o Luiz Fernando vai poder tocar isso melhor, mas aqui no Rio é uma coisa mais complexa. A gente entrevista todo mundo e pode encaminhar algumas pessoas para uma equipe multi do próprio tribunal. Mas aí é importante que é tudo muito oral aqui no Rio. Então, essa petição, esse documento, ele existe para ficar no processo, para quando ele chegar na vara, chamar a atenção do defensor. Então, a gente fez um fluxo dos colegas da custódia para os colegas das varas criminais, de que a gente tem um sistema na Defensoria, o Verde, né, que integra essas informações, cada pessoa tem um prontuário lá dentro, e todo mundo que tem acesso àquela pessoa vai poder acessar aquele prontuário. E aí a gente combinou que ia ser essa petiçãozinha básica, olha, gente, super básica. Ou seja, primeiro a gente vai pedir, porque é tudo oral, mas aí já vai para o processo ali, porque aí fica no em caso de não rolar liberdade, em caso de manutenção da privação de liberdade, já está ali, ó, escrito. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a exibição para ficar mais nítido para todo mundo. Deixa eu aumentar o zoom mais ainda. Pode interromper. Da SDEP, Gustavo, não sei se vocês conseguem resolver, acho que no YouTube não está sendo compartilhada a tela, só aqui pelo Teams e possivelmente aí no auditório também. Então, se for possível inserir esse compartilhamento da peça da doutora Patrícia na transmissão do YouTube também, acho que vai ter um alcance maior. Tá ótimo. Bom, gente, a peça da defensoria, tá, gente? Não é minha, não. Só ajudei aqui, mas teve outras várias mãos aqui. Foi só o primeiro esboço. Enfim, então essa peça aqui é para custódia, mas o que eu queria chamar muita atenção é esse pedaço aqui no meio, ó. Em caso da pessoa seja, olha só, seja em caso de liberdade, seja em caso da pessoa continuar presa, é importante que se espeça um ofício para a coordenação das equipes de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtornos mentais em conflito com a lei, da Secretaria Estadual de Saúde. Não sei exatamente como ficou o nome aí de vocês, mas é a EAP, que tem esse nome completamente imenso. Mas essa equipe. Para solicitar que essa equipe atribua o caso de acordo com a especificidade territorial, que eu já botei lá no caput, dentro do Sistema Único de Saúde, tá? Com a determinação de elaboração de um relatório de avaliação biopsicossocial que inclua proposta de projeto terapêutico singular, articulado com a RAPS do território, nos moldes da lei, do artigo tal lá da portaria, em prazo não superior a 30 dias, nos termos da resolução. Ah, mas é muito pouco, às vezes precisa de mais prazo para elaborar o PTS. Deixa a EAP te dizer que não conseguiu desenrolar em 30 dias. Mas a gente tem que sempre trabalhar com algum prazo, tá? Eu acho, né? Aqui, isso é uma especificidade muito do Rio, tá? Que é o e-mail institucional
que a EAP montou e que pede que, né, nos fluxos dialogados lá da CEIMPA, que seja tudo por esse meio encaminhado para se ter uma documentação e eles lá vão se organizar dessa forma. Então, a gente já colocou nessa petição na audiência de custódia para os defensores públicos poderem já ter isso, né? E não é uma informação que fica solta, porque aí fica ali tudo na minuta. E aí, qual é o melhor dos mundos? O melhor dos mundos é que essa pessoa já saia encaminhada para a RAPS dali. Mas, obviamente, nem sempre isso é possível. Então, pode ser que a pessoa fique presa, mas aí ela já está sabendo que existe uma. Né, o defensor da vara já está sabendo que isso é uma questão importante. Aí ele vai receber o processo, e na hora que ele receber esse processo, ele já vai estar atento para a situação concreta de que é uma pessoa com deficiência psicossocial, porque ele foi avisado. Aí foi avisado como? Ah, gente, foi avisado pelo sistema, foi avisado porque o colega ligou e deu um toque, foi avisado porque o coordenador da custódia pegou aquele caso e avisou, porque a gente não pode achar que isso é uma coisa que acontece assim 50 por dia, não é. Então, assim, a minha experiência de defensora de vara criminal. Eu, em um ano, pego 2 casos de pessoas com deficiência psicossocial. Então, aparece uma, duas. Eu não sei exatamente como é que é o ritmo aí em Minas, mas aqui no Rio não é um negócio assim que seja um volume que não dê pra gente. Nossa, esse aqui eu preciso tomar mais conta, porque esse é um caso que a pessoa está muito nos porões do sistema de justiça. Quem é por ela aqui? Aí, muito bem. Aí vai chegar o processo para você fazer a resposta à acusação. Aí, o que a gente está pensando aqui? De novo, tem que chamar a atenção de que ela é uma PCD. Você olhou lá no processo, tem a petição da audiência de custódia, ou tem alguma informação, você já vai chamar a atenção. Aí aquele basicão, né, gente, da resposta à acusação, a denúncia é tudo mentira, tal, aquela coisa toda que a gente bota. Mas vamos lá, ó. Considerando as informações constantes dos autos que indicam que a pessoa acusada se trata de pessoa com transtorno mental ou deficiência psicossocial, considerando a resolução 487 que institui a política antimanicomial, na modalidade de ciclo completo, quer dizer, desde a porta de entrada até a porta de saída, a gente está pedindo expedição de ofício para a coordenação da EAP, a fim de que, mesma coisa, mesmo pedido. Se já tiver atribuído, ela vai poder já te mandar o relatório do projeto terapêutico, certo? Bom, essa é outra especificidade nossa aqui nesse parágrafo. Então, eu copiei aquele primeiro pedaço lá da audiência de custódia. Essa parte aqui é a seguinte: a gente tem uma situação no Rio que foi muito discutida desde essa CEGASM e tudo mais, que é a situação de que, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, que é a situação de que trabalhamos muito, mas conseguimos que a RAPS possa ingressar no sistema. Então, existe uma resolução da CEAP, a primeira é de 2017, final de 2017, aí depois foi modificada, essa que está em vigor também, posso passar para vocês verem, que regulamenta de que maneira o profissional da RAPS entra no sistema penitenciário para continuar o acompanhamento da pessoa presa. Independente do grupo, da equipe da PNASP, né, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Presa, ter, não ter, enfim, a pessoa era usuária do CAPS, o CAPS adulto. Foi presa, não está nem no manicômio, assim, não está nem cumprindo medida de segurança. O profissional da RAPS tem como fazer essa visita institucional, aí tem um fluxo, tá? Então, quando é uma pessoa que a gente está dizendo que é uma pessoa com deficiência psicossocial, a gente já está pedindo, olha, ainda, porque é uma situação muito Rio de Janeiro, tá? Eu não sei se vocês têm essa regulamentação aí. Considerando ainda que para efetiva concretização das políticas públicas destinadas à desinstitucionalização e à garantia da saúde mental, é imprescindível o ingresso regular dos profissionais dos centros de atenção psicossocial dentro dos estabelecimentos prisionais, tendo editado essa resolução a própria CEAP, que regulamenta esse tema, requer a expedição de ofício à subsecretaria de tratamento, na pessoa, porque aí também super para vocês especificarem, mas é só para entender, a fim de que seja garantida a efetiva autorização genérica da aludida normativa no caso concreto. Tá? Aí também esse e-mail é um e-mail que está lá na resolução, eu botei aqui só para o RE do cartório, não ficar batendo cabeça, a gente já bota tudo, quanto mais facilita, melhor, né?
Porque senão fica, outro que resolve, aí fica batendo cabeça e aquilo fica no fim da pilha. Então, aí depois eu botei aquela básica, né, da coisa da resposta à acusação, requer a produção das provas e tal. Aí essa outra parte final. Que a equipe do tribunal já descobriu que a pessoa era atendida no CAPS. Você já tem a informação do CAPS. Ah, minha gente, não vamos perder a oportunidade de arrolar o técnico aqui como testemunha. Precisa trazer essa testemunha, que vai cumprir 2 papéis importantíssimos. Um, de trazer elementos reais sobre aquela pessoa, a questão do transtorno e tal, e o que vai ser muito importante para aquele caso. E o outro papel é que vocês vão ter aquela chance maravilhosa de educar em direitos os outros atores do sistema de justiça. Que aí você vai combinar com o técnico assim: o senhor trabalha onde? Faz o quê? Aí a gente fez como? Elaboramos também para os coleguinhas, para não ficar o povo batendo cabeça. Sugestão de pergunta na IJ. Olha a coisa linda, gente, que a gente fez aqui. Aprontamos. Tá vendo que o povo estamos aqui aprontando, né? Aí a gente vai fazer as perguntas básicas, né? O senhor pode esclarecer com a sua relação com o acusado, né? Servidor em que equipamento da RAPS, tarará, onde que exerce a função, aquelas coisas do jeito que você quiser. Se a resposta anterior for CAPS, o senhor pode explicar o que significa? Aí ele vai dizer, Centro de Atenção Psicossocial. Se a testemunha disser CAPS 1, CAPS 2, CAPS 2, mas qual é a diferença do CAPS 1? Quantos tem? Você vai lá, como se você... Entendeu? Porque é o que o juiz quer saber. E que tem vergonha de perguntar, que depois ele não vai fazer essa pergunta. Ele vai anotar, se for muito interessado, para pesquisar depois. Mas você faça, que aí o técnico vai explicar. Aí você pergunta, qual o horário de funcionamento do serviço? Aí ele vai dizer, imagina, um CAPS 3. Ah, de segunda a segunda, 24 horas por dia. Aí o juiz vai fazer, meu Deus, existe isso? Ah, mas aí você vai, é um serviço de porta aberta ou a recepção atende mediante agendamento? Aí eu deixei uma nota de rodapé aqui, porque é para ele dizer que é porta aberta. Se atender mediante agendamento, você tem que conversar com a tua coordenação de saúde para fazer fiscalização, porque está funcionando em desconformidade com a política. Porque CAPS 3, CAPS 2, CAPS 1, a diferença é o horário de funcionamento. Por exemplo, no CAPS 3, a pessoa vai poder chegar lá para tomar café, almoçar, lanchar, jantar. Se começar a desorganizar, tem lugar para ela dormir. O CAPS 1 não tem janta. E não funciona sábado e domingo, fecha às 5 horas. Mas qualquer CAPS tem que ser porta aberta. Quem chegar lá tem que ser acolhido. Pode até sair com uma agenda para voltar tal dia, mas ele precisa ser acolhido. E isso é muito importante, que fique nítido para o juiz, para ele poder ter uma segurança na hora de tomar qualquer decisão, para saber que a pessoa não está largada à própria sorte. Ela está sendo acolhida na rede de atenção psicossocial. Aí acho importante você dizer assim, ó, o serviço oferece refeição, né, por exemplo, que aí ele vai dizer oferece, entendeu? O que que tem? Aí o juiz vai começar a imaginar que é um lugar que a pessoa pode comer, que ela vai conviver, que ela tem um porto seguro, vai começar a entender essa dinâmica a partir do caso concreto. Então essas são perguntas que a gente sugere, tem outras aqui, né? Aí, por exemplo, pode explicar o que é uma visita domiciliar no território de abrangência do serviço em que trabalha, como ela funciona? Aí ele vai dizer que é quando o usuário começa a faltar as consultas, aí eles podem pedir um carro para ir até. E agora, fique esperto. Se vocês escutarem algum técnico dizendo, o fulano é muito difícil, fulaninho não adere ao tratamento, aí você vai lembrar do quê? Que é uma pessoa com deficiência psicossocial. Que o modelo é o social. Ou seja, a gente tem que afastar os obstáculos. A culpa não é do sujeito. Então, tem que resgatar essa visita domiciliar aqui, ó, e ir lá catar o usuário, trabalhar o desejo de se vincular ao tratamento. Então, a gente tem que buscar produzindo essas fissuras na lógica para conseguir produzir a melhor defesa. Bom, aí a gente colocou coisas específicas, né? O senhor participou da elaboração do projeto terapêutico, sim ou não? Se a resposta for não, perguntar. O senhor é técnico de referência do caso? Já atendia a pessoa antes da prisão? Enfim, perguntando. E claro que isso são sugestões, né, gente? A audiência de instrução e julgamento
é uma parada muito dinâmica que a gente vai pescando. Se a pessoa começar a ser muito monossilábica também, começar a não ajudar, a gente também não fica ali, mas a ideia é que a gente, como nossa testemunha, a gente possa conversar com ela antes e falar, olha, eu vou te fazer umas perguntas que você não vai entender, porque são muito básicas do seu trabalho, mas que são importantes, têm a finalidade de esclarecer o sistema de justiça, que essa pessoa não vai ficar em situação de abandono. E se o juiz também questionar, a gente fala isso. Se a resposta for sim, eu ajudei a fazer o PTS, que já está nos autos, por exemplo, e acho muito importante que a gente sempre olhe para isso. O senhor pode explicar o que é o PTS? Aí ele vai dizer, projeto terapêutico singular, é uma proposta que é sempre passível de ser revista, tem um conceito de PTS lá, resolução 487, tão bacana se, né, fizer uma cola também da resolução. Você pode explicar qual o planejamento do cuidado em liberdade que foi pactuado com a pessoa? Aí são perguntas que cabem aqui, tá? Mas você pode fazer as que você quiser. Isso é uma sugestão. Pode indicar quem é o técnico de referência do caso? Pode ser ele mesmo, pode ser outra pessoa. Esse vínculo, ele é anterior à prisão ou se constituiu após? Como ocorreu esse vínculo? Porque a gente tem como um dos princípios muito importantes da saúde mental o vínculo. Tem até um princípio que pode parecer assim meio esquisito para o direito, que se chama princípio da amorosidade, que está lá na política de saúde mental do plano de educação. Porque é sobre isso, né? Afeto enquanto verbo, bem a lá Spinoza, aquele que nos atravessa, é a ação, né, de afetar e ser afetado. Considerando que a adesão ao tratamento é uma barreira de acesso ao serviço, aí eu já botei aqui, ó, do negócio, aquela pessoa, vai aparecer um abençoado que vai dizer isso. Ah, fulano não adere ao tratamento. Aí, agora eu já até aprendi. Quando eu vou falar para público da área psi, eu já digo logo, olha, muito bem, eu sou defensor não sei o que lá, tarará, mas eu tenho ranço, principalmente antes de começar as perguntas, com o povo que vem com o discurso de que não aderiu ao tratamento. Claro que tem casos muito complexos, mas ou a gente assume que o modelo é social, e que essa adesão ela precisa ser tratada por outras estratégias novas que não estão sendo manejadas naquele caso, e não como culpa da pessoa. É barreira de acesso ao serviço. Que o modelo social de deficiência da Convenção exige que o Estado e a sociedade afastem. Quais são as estratégias manejadas pelo serviço se o usuário se ausentar do CAPS? Porque isso também é uma questão que vai aparecer no caso concreto. Você pode explicar o que é a aposta no tratamento em meio comunitário? Aí ele vai dizer que é o tratamento no CAPS, que não se vincula àquele prédio, que é poder circular na cidade. E aqui são sugestões de perguntas, caso, né, a gente já tem ali quem é da EAP, da coordenação da EAP, e seja interessante demonstrar como se dá o monitoramento do tratamento no território e essas informações para o sistema de justiça. Então, o que significa EAP, como é que são realizadas as articulações e tal. Eu tenho a impressão que a gente pegando assim 2 casos desse, né, o juiz se entendendo, a gente pode cortar algumas perguntas dessas mais com a finalidade de explicar para o juiz, aí ele já entendeu como funciona. Aí a gente vai cortando, né? Vai simplificando para os outros casos, mas não são muitos. E digo a vocês que tenho feito isso na vara criminal, onde eu sou titular. Estou voltando para essa vara mês que vem, né? Eu fiquei 1 ano afastada para tutela coletiva e produz um efeito muito interessante. É muito, assim, pedagógico mesmo para todo mundo. Aí, quando troca promotor ou promotora, que a juíza é titular há muito tempo, aí eu faço de novo teatro. A aula se repete e é bacana, tá? Tem para vocês aqui também, né, petições que a gente também imaginou, e eu não vou ficar mostrando todas, mas que eu acho que é interessante aqui, imaginar a seguinte situação, que eu também já estou precisando fechar para passar a palavra para Luiz Fernando. Que é, bom, eu separei uma petição só sobre a visita da RAPS na unidade prisional. Imagine que você recebe a informação que a pessoa está nessa situação e já tenha passado a resposta à acusação. Aí eu separei uma só sobre a visita. Imagine que você tenha feito aquele rolamento das testemunhas genéricas, sabe? Caio Mevitice, que vem testemunhar todos os crimes que ocorrem, depois você tem que tomar ciência e tem a oportunidade de apresentar uma petição substituindo Tício, Mévio, Caio, enfim, como vocês botarem lá, por um profissional da RAPS, então tem um modelinho também só para essa substituição específica. E tem essa daqui que eu quero compartilhar, que eu acho que também é uma bem interessante,
também nesse momento de porta de entrada, né, vara criminal, que é quando a gente está na situação de, quer ver? Acho que ficou muito grande. Tá dando para ver aí, né? Que é essa aqui, imagine uma pessoa que esteja presa, privada de liberdade, e chegue em algum momento no curso do processo a informação de que é uma pessoa que tem vinculação com o CAPS, que a pessoa, a RAPS chegou a visitar no lugar onde ela estiver privada de liberdade, já imaginando então que não é mais manicômio, é na cadeia, enfim, ela está em situação de privação de liberdade. E a gente tem o projeto terapêutico, já tem o território, já tem tudo. Então a gente já pede para ela ser posta em liberdade com a possibilidade, a revogação da preventiva, né? E a possibilidade de já iniciar o tratamento em meio comunitário. Ou, aí fica alternativo, imagine que o juiz, na hora de instaurar o incidente de sanidade mental, ou depois que chegou o laudo do incidente de sanidade mental, ele já converteu aquela prisão em internação provisória. Aí você pode pedir a conversão dessa internação provisória, que no Código de Processo Penal supostamente seria uma medida alternativa à prisão, mas implica em privação de liberdade, mas a gente converte a internação provisória em tratamento ambulatorial, também nessa mesma lógica de provisoriedade. E aí requer a expedição de alvará de soltura, sempre pedindo para comunicar a EAP, gente, para a EAP concentrar essas informações de um modo bem, assim, passo a passo, para apresentar ao juiz a atualização do caso em 30 dias, porque aí a gente pede para soltar, a EAP vai participar desse momento, né, inclusive para garantir um transporte sanitário dessa pessoa até o território dela, ou vai articular com o território o carro do CAPS para poder buscar a pessoa na cadeia. Aí cada espaço, cada, né, unidade da federação vai ter que ter o seu ritmo, mas precisa que garanta um transporte sanitário, não dá para a pessoa ir num camburão lotado de gente com um monte de outros presos. Tudo nos termos da resolução 487, né? E aí aqui a gente deixou, enfim, aquele finalzinho que eu falei para vocês, padrão. Mas esse é um requerimento que pode ser feito, por exemplo, de modo oral na audiência de instrução e julgamento. Você imagine que você tenha acabado de ouvir as testemunhas e tal, você sabe que o PTS está nos autos, aí o promotor, a juíza, todo mundo já se convenceu que a pessoa está sendo torturada porque está presa, porque isso é péssimo para o tratamento dela, você já manda ali um pedido pela ordem, excelência, a defesa tem requerimento e faz o pedido ou de revogação da preventiva e imediatamente colocar em tratamento ambulatorial, expedição de alvará de soltura, comunicação EAP, ou você pede a conversão de acordo com o teu caso concreto. Por fim, a última, eu vou apresentar para vocês só uma peça, mas vocês vão ver que tem várias outras, tá? Eu fiz várias, eu fiz de pessoa presa, pessoa solta, insanidade mental, dependência toxicológica, superveniência de transtorno mental, que é mais da VEP, pedindo sempre. Então, além dos quesitos que já foram reformulados, essa é uma peça antiga, que a gente separou tudo, mas, gente, está tremendo para mim aqui, para vocês também? Tô bem? Então tá. Requer, ai que ótimo, requer a expedição de ofício à coordenação da EAP, do relatório. Então, quando a gente pede a instauração do incidente, é óbvio que se você já tiver pedido lá na resposta à acusação, já juntou tudo, né? Você tem que dar, não é aquela petição que é só trocar um nome. Vai ter que ver a situação, porque você também não vai ficar pedindo você mesmo repete, você pede atualização, um relatório novo, mas a ideia é que instaurou um incidente, tem que pedir a EAP que traga um relatório de avaliação biopsicossocial com proposta de PTS, né? Aí aqui a gente tem essa situação concreta, que tem que expedir ofício ao Instituto de Perícias para poder designar um perito. E o que eu acho muito importante é pedir ao juiz que o relatório que chegue da EAP seja encaminhado também como peça para o Instituto de Perícias. Porque aí o perito vai ter acesso à história de tratamento ou à possibilidade de tratamento.
o que vai ser importante para ele na hora de indicar se aquele caso que ele está atendendo precisa de internação. Resolução 487. As demais perguntas, né, quesitos sobre inimputabilidade total, sobre inimputabilidade parcial, quesito que é comum para um ou para outro, né? Quesito em caso de imputabilidade, mas aí a gente, se o perito achar que é imputável, mas na data da perícia foi aferida algum transtorno, porque pode ser que a pessoa seja considerada imputável para o tempo do fato, mas na hora que ele chega ali na frente do perito, o perito identifique, a gente já tem esse dado, quesitos em razão do lapso temporal entre a data do fato e da perícia. Por quê? Porque às vezes a pessoa leva tanto tempo para fazer a perícia que ela abre um quadro de transtorno no sistema. E aí a gente já está pensando aqui numa superveniência, né? Quesito em caso de inimputabilidade ou de superveniência, que é para saber se estão garantidos os direitos da pessoa ser tratada na forma da Lei 10.216, né? Enfim. Eu vou mandar isso para vocês todos, né? E esse aqui é um quesito que a coordenação criminal achou importante, né? Para vocês também avaliarem, que é a solicitação para que os peritos se abstenham de incluir no laudo a versão da pessoa pericianda sobre a imputação, tendo em vista que tal informação não é essencial à conclusão do laudo, e isso pode, muitas vezes, comprometer a estratégia defensiva. E lembrando mais ainda que do jeito que ficou lá na resolução, né, e que obviamente se baseia toda a jurisprudência do STF e no sistema acusatório, é de que a gente, aqui o artigo 10 da resolução, vai falar que o incidente de sanidade mental jamais pode ser determinado à revelia da defesa, compulsoriamente. Por quê? Porque a imputabilidade é um elemento da culpabilidade. Logo, a defesa é quem pode pedir, sob pena do juiz estar presumindo a culpa ao invés de presumir a inocência. E é uma regra que também, obviamente, se estende, se o juiz não pode determinar, o MP não pode pedir, o delegado, só a defesa da pessoa. E isso é jurisprudência tranquila do STF em relação ao incidente de sanidade mental. Em relação à superveniência de transtorno mental, por ordem óbvia, já que a execução penal também submete ao mesmo sistema, não poderia, mas ainda não há assim, uma jurisprudência muito nítida e pode ser que não seja interessante. Seja muito mais interessante a gente conseguir uma absolvição na execução penal, por força de um laudo psiquiátrico, de que a pessoa não está bem, sobre as suas diversas questões, vincula a pessoa ao CAPS, tira a pessoa em término de pena, ou em livramento condicional, em progressão de regime, porque até fazer o exame, converter, nananã, a pessoa já fica muito tempo ali. Então, é uma estratégia da defesa mesmo. A gente que tem que decidir isso no caso concreto. Olha, me perdoem se eu falei mais do que o combinado, mas é porque eu queria muito compartilhar isso tudo com vocês. E desculpa se foi chato ficar lendo as peças, mas isso é só uma minuta, é um esforço inicial na ideia de produzir um fluxo e que possa se espalhar, se espraiar por todos os defensores e defensoras, municiando mesmo uma atuação mais comprometida com a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência psicossocial, conflito com a lei penal. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar isso com vocês aí em Minas.